Olá, seja bem-vindo ao Sevencast, o nosso encontro semanal. Tivemos aí um período, de recesso, mas agora a gente retorna a todo vapor, começando agora em fevereiro, com muita força, muito vigor e muita fé. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre discipulado. E para falar sobre discipulado, eu quero apresentar aqui um colega, um parceiro da gente, um amigo, Pastor Jorge. Pastor Jorge, seja bem-vindo ao Sevencast, pastor. Ok, obrigado. É uma alegria poder estar aqui, rapaz. Finalmente eu consegui chegar aqui e poder participar, do Sevencast aqui, que tem sido uma benção aí para todo mundo. O pastor Jorge, ele é líder da Igreja Adventista para os estados de Bahia e Sergipe e ele lidera as áreas da Escola Sabatina. Tá? Nós temos uma escola teológica em cada igreja, todos os sábados pela manhã. Faz-se uma recapitulação do estudo e ali você tem a oportunidade de dialogar, de colocar a sua opinião. É um momento assim, muito construtivo. Ele também lidera a área de pequenos grupos, tá? Bem como a área de plantio de igreja, entre outras coisas. Né, pastor Jorge? Exatamente. Tem só mais umas duas coisas aí, a mais aí, né? Perfeito. Ministério Pessoal, ASA e liberdade religiosa, né? Exato. Eu acho que você falou Missão Global, não sei se você Missão comentou. Global. Que lida com plantio de igrejas, e tudo mais. Perfeito. É isso aí. Rapaz, o pastor Jorge é um homem polivalente, né? Rapaz, estamos aí, né? Estamos aí para dar o nosso melhor, para a gente avançar cada vez mais. E, como eu disse no início, para mim é uma alegria poder estar aqui contigo, viu? E vamos aí conversar um pouquinho, né? Perfeito. Transitar nessa temática aí que é fundamental para nós hoje, para a igreja, né? Enfim, para todos nós. Perfeito. O pastor Jorge é natural de que estado, qual cidade? Conta um pouco para a gente. Bom, eu nasci em Guarulhos, São Paulo. Cresci no sul da Bahia, numa pequena cidade chamada Floresta Azul, fica próximo ali de Ilhéus, Itabuna, próximo ao litoral, né? Então eu me considero mais baiano do que paulista, mas eu aprendi já a amar o Sergipe, o estado do Sergipe, e já cheguei a pensar, e quem sabe, quando me aposentar, vir morar em Aracaju. Veja que coisa interessante. Eu também tenho me sentido muito à vontade aqui, fui muito acolhido, bem acolhido no estado de Sergipe, aqui na capital. E meu filho também é sergipano, né? Taylor nasceu por aqui, então já criamos algumas raízes por aqui. Perfeito. Então você chegou a morar aqui, então? Não, é a primeira vez que venho morar. Não, é verdade que nasceu recentemente, né? E sonho um dia, de repente, quem sabe, depois, daqui uns 30 e poucos anos. Já que nossa vida é de um lado para outro e tudo mais. Verdade, então, o pastor nasceu em Guarulhos. Isso. E se criou, como se diz o ditado, lá em sul da Bahia, sul né? Da Bahia. Exato. Uma pequena cidade chamada Floresta Azul, bem pequenininha, próxima a Itabuna. A referência é Itabuna, Ilhéus, ali, que é aquela região do litoral, né? Meu pai é de lá, de Ilhéus, foi morar nessa cidadezinha, encontrou minha mãe, foram para São Paulo, onde eu nasci, meu irmão também, tenho apenas um único irmão, e daí eles se mudaram, voltaram, na realidade, para aquela região ali, eu cresci, né? Agora, meu pai tem aqui, parentes aqui de Sergipe, o pai dele, que era o meu avô, saiu daqui, enfim. Tem raízes aqui, né, digamos. De repente... É por isso que o coração pulsa um pouquinho, para quem sabe, na aposentadoria, vir morar aqui, nessa cidade especial, né? Perfeito. Essa Floresta Azul é uma cidade pequena, mas de um povo muito aguerrido, né? Eu ouvi falar muitas vezes de grandes trabalhos missionários que a igreja tem feito por lá também, né? Exato. Inclusive, é uma cidade tão pequena que ela deve ter aí, talvez aí uns 9 mil habitantes, tão pequena, é o tamanho de um bairro, né? Assim, um bairro que não é. Tem cidades grandes aí, talvez aqui mesmo, tem bairros que com muito mais gente, né? Mas apesar de ser uma cidade tão pequena, lá está indo para a quinta igreja, imagine só, adventista, né? Sim. Então, um adventismo muito forte lá. Sim. Pastor Jorge, o pastor começa o seu ministério aonde? Tem quanto tempo de ministério? Conta um pouco para a gente também dessa história, dessa trajetória ministerial. Perfeito. Então, me batizei aos 13 anos, um dia fui fazer teologia, comecei em 2007, e aí em 2010 me formei, 2011, janeiro de 2011 me casei, fomos para o Piauí, uma cidade chamada Campo Maior, ali nós começamos, passei por 1, 2, 3, 4 distritos, lá o último foi a Igreja Central de Teresina, que é a capital lá do estado, e de lá nós viemos aqui para a Bahia, de volta para a Bahia, né? Então, assim, passei por 4 distritos, esse é o meu 14º ano de ministério. Muito bom. Já está com uma boa quilometragem rodada aí, né? Digamos, então, quase que uns 40% aí, né? Do que a trajetória de um pastor, normalmente, um pastor adventista, né? Sim.
Mas que bom que o pastor traz aí muitas experiências para poder somar aqui a União Leste Brasileira. E o chamado para cá surgiu aí no ano passado, não foi isso mesmo, pastor Jorge? Isso, é. Na verdade, assim, final de 2022, dezembro de 2022, aí cheguei em janeiro, né, de 2023, passei o ano inteiro trabalhando ali como assistente do Ministério Pessoal e lidando mais especificamente com plantio de igrejas, né, projeto de missão global. É isso aí, 2023, início de 2023, janeiro, né? E aí continuamos aí, estamos aí agora aí com mais pastas, e como você já falou, já mencionou. Pronto. Pastor, no livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 19, diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa foi uma mensagem que Cristo deixou um pouco antes de ascender ao céu, de fazer discípulos. E de lá para cá a gente percebe que os discípulos de Cristo fizeram outros discípulos, e hoje nós estamos aqui como fruto desse movimento de discipulado. Mas, pastor, o que significa discipulado? Ok, muito bom. Você foi aí num texto que é um texto clássico aí, né, quando se fala em discipulado. E esse texto de Mateus 28, 19 a 20, alguns chamam de a grande comissão. Aliás, muita gente chama, né, vários escritores e tal, a grande comissão. E realmente, ou seja, o grande envio de Jesus, né? Então, o discipulado é exatamente o que alguns autores, tem um autor chamado Henry Cloud, ele disse assim, o discipulado é o plano A de Jesus, né? Então, Jesus não tinha plano B, é o método de Jesus. E quando você fala em discipulado, você pensa em um discípulo que faz outro discípulo e o reino de Deus passa a avançar e crescer, né? Portanto, é o método de Jesus. Então, quando você fala em discipulado, você pensa em discípulo. A palavra para discípulo é uma palavra principal que aparece em Mateus, né, e nos evangelhos ali, matetes, né, do grego, já que o Novo Testamento foi escrito em grego, nós sabemos, e é trazido como discípulo, que seria um aluno, um aprendiz. E, na realidade, o discipulado, você já via já no mundo greco-romano, você já via isso aí, na cultura, ali no primeiro século e antes mesmo, né, no contexto romano, já que Roma dominava o mundo naquela época também. E naquela cultura lá, é interessante que a dinâmica era assim, o mestre, ele escolhia, ou melhor, o discípulo escolhia o mestre a quem ele queria seguir, né? No contexto do judaísmo, o discípulo escolhia o rabino, que era o mestre também. Sim, sim. Então, existiam várias escolas de mestres, etc. Já no mundo grego, e no judaísmo também, no mundo romano, greco-romano ali, também. Jesus vem e ele muda um pouco a dinâmica, porque é o mestre quem escolhe o discípulo. Então, discipulado é quando você faz discípulos, e mais do que isso, você, no contexto bíblico, você se torna um discípulo de Cristo quando você o conhece, quando você aceita Cristo na sua vida, e isso é um aspecto assim, meio que vertical do discipulado, que é o meu relacionamento com Cristo, o meu pacto que eu faço com Ele, passo a ser um seguidor de Jesus. Se eu sou um seguidor de Jesus, eu sou um discípulo. Agora eu preciso fazer discípulos. E daí é que entra o discipulado, que era foi o método que Jesus usou. Porque pense comigo, Jesus poderia ter usado, pastor Johnny, outros métodos para iniciar o movimento do seu reino. Sim. Né? Por exemplo, no primeiro século, Jesus veio, por isso que Paulo diz lá na frente assim, quando Jesus veio, ele veio na plenitude dos tempos. Então, ele veio num contexto especial. Se você analisar... Apropriado, né? Sem dúvida. E que proporcionaria um avanço assim, mais rápido do cristianismo. Por quê? Porque Roma dominava o mundo naquela época e o sistema da mídia de Roma era bem avançado, o sistema de correio era avançado, as rodovias. Roma era uma cidade que já tinha 1 milhão de habitantes na época, foi a primeira cidade que atingiu esse nível, né, de populacional. E havia também um sistema assim, de rodovias muito sofisticado. As ruas de Roma havia paralelepípedo para uma cidade da antiguidade, imagine só. Então, é nesse contexto que Jesus vem no primeiro século e ele vai iniciar o movimento do seu reino. Só que o detalhe que eu quero dizer com tudo isso, ele poderia ter utilizado o exército como método, criado um exército, ele poderia ter utilizado esses elementos que eu citei agora há pouco, que favoreceriam o avanço do reino, mas ele preferiu chamar um grupo de homens, 12, e discipulá-los, trazendo-os para a sua vida. Né? Esse era o método dele que ele deixou para nós. Perfeito. E então, pastor, deixando bem claro para a gente
e já está claro, mas assim, explicando um pouco mais. O discipulado não é somente adicionar pessoas, né? Exato, exatamente. Porque a gente vê aí, no que se tornou hoje o cristianismo, foi uma multiplicação, né? E foi algo exponencial, né? Exato. Porque dá essa impressão de que se apenas adicionar, pouco importa o que aquele que foi adicionado vai fazer, né? Mas a multiplicação, o indivíduo vem e ele faz outros discípulos e esses novos discípulos fazem outros e dessa forma é um movimento que ganha aí uma proporção gigantesca. Sem dúvidas. E sabe o interessante? É que quando você vai conceituar discipulado, biblicamente, você tem que entender, nós temos que entender que o discipulado não é um programa, né? O discipulado não é um programa, não é um evento. E também não se faz discípulos por atacado. O discipulado, na verdade, deve ser um estilo de vida de todo cristão. Todo cristão convertido, ele automaticamente ele tem que ser um discípulo de Jesus. E que ele precisa fazer discípulos, né? E como não é um programa, não é um evento, é um estilo de vida, deve ser algo intrínseco de alguém que é um seguidor de Jesus. E é interessante que o que não é o discipulado? É o que eu acabei de falar. Não é o programa, não é... E o que é o discipulado? O discipulado é o método de Jesus de se multiplicar pessoas que investirão sua vida em outros e que farão de outros seguidores de Jesus tais como eles são. Né? Uhum. É isso aí. Pastor Jorge, se o plano de Cristo era multiplicar-se nos outros, não seria, assim, a princípio, mais lógico ele reunir um grupo com 24 pessoas, uma vez que esses 24 seriam quase não, seriam o dobro dos resultados no final do projeto, do discipulado? Não seria mais lógico dessa forma? Mas por que Cristo, então, se resume a um grupo menor, já que ele queria um resultado? Perfeito. Então, veja, essa é a lógica do método de Jesus do discipulado. Quanto menos pessoas, mais qualidade no discipulado. Por quê? Porque quando você vai discipular a pessoa, você pode discipular um a um, o discipulado um a um. Eu discipulo você, depois você discipula uma outra pessoa. Ou você pode discipular 2 pessoas, 3 pessoas. O máximo é no contexto de um grupo pequeno. E quanto menor, mais qualidade Porque quando você vai discipular, você está investindo sua vida, tempo, e você está trazendo a outra pessoa para a sua vida, por assim dizer. Né? Então, se o grupo ele cresce, como é que você vai ter o acompanhamento assim, personalizado, por assim dizer, com cada um? Então, foi por isso que Jesus escolheu um grupo menor. E aí investiu neles para que eles pudessem fazer isso com outros. Porque tem um autor, o Kleber Gonçalves, uma frase interessante, ele diz assim, tudo que tem começo, meio e fim não é discipulado. E faz todo sentido, porque se eu discipulo você, espera-se que você discipule um outro, Sim. que o outro vai discipular um outro, e por aí vai. Né? Mas, realmente, quem vai discipular, você pode discipular até, no máximo, um grupo pequeno. E quando você pensa aí, 10, 12 pessoas, enfim, não é nada assim engessado, né? Sim. Mas a lógica é, quanto menos, mais qualidade. E foi isso que Jesus fez, né? E tem um autor, rapaz, que é muito conhecido, você conhece também, nós conhecemos, né? É o David Bosch. Sim. Ele tem um livro chamado Missão Transformadora. É um calhamaço, assim, né? Fica em pé. Você coloca o livro, ele fica em pezinho. Nossa. E o David Bosch tem uma frase dele que ele diz assim, 2 frases que eu gosto que ele cita. Ele cita de um cara chamado Neil, lá no finalzinho do Missão Transformadora. E a outra frase que é a dele, vou começar pela dele. Ele diz assim, a missão da igreja deve ser derivada a partir da compreensão da missão de Jesus. O que ele quer dizer com isso? Se eu quero saber como eu tenho que conduzir a minha igreja, como eu tenho que discipular, eu preciso perguntar para Jesus. Então, como ele é um modelo paradigmático para todos nós, ele é o exemplo, então eu vejo como é que Jesus discipulava. Para começar, Jesus não discipulou meramente numa sala de aula e pensando apenas no aspecto cognitivo, do ensino, doutrinário. Esse é um aspecto do discipulado, o doutrinário, o do ensino, né? Dos conceitos que são passados. Sim. Mas, sem relacionamento, não há discipulado. Repetindo, sem relacionamento, não há discipulado. Agora, existe a parte cognitiva do ensino, da doutrina? Óbvio. Só que eu preciso ensinar, por exemplo, eu preciso me misturar com a pessoa, trazer para a minha vida. Relacionamento, né? Porque o relacionamento você ganha o coração. E o ensino vem depois, né? O indivíduo ele sente-se pertencente. Bom, eu pertenço, seja num contexto de um pequeno grupo para se discipular,
né? Ou este é o meu mestre, Sim. né? E ele me entende, ele anda comigo e eu estou com ele. E daí vai se construindo juntos, né? Então, o discipulado é por aí. E aí, para fechar aqui, o David Bosch, então ele fala isso. Então, eu tenho que olhar para Jesus. Como é que Jesus discipulava? Para começar, ele ensinava no dia a dia, né? Vivendo com a pessoa, com seus discípulos. E a outra frase que o David Bosch que ele fala, do Neil, o Neil fala assim, se tudo é missão, nada é missão. Porque, às vezes, algumas pessoas falam, é missão, tudo é missão. E, às vezes, tem métodos ou programas que as pessoas estão fazendo e não necessariamente estão desenvolvendo missão mesmo. Eu me refiro no contexto de igreja, Sim. certo? Para citar um exemplo, aquele tipo de programas ou eventos mais internos, que é mais um entretenimento do que pensando em impactar lá fora. Sim. E ganhar pessoas mesmo, para os amigos que não são já daquela comunidade, né, ali da igreja e tal. Então, aí o Neil diz, se tudo é missão, nada é missão. Parafraseando, se tudo é discipulado, nada é discipulado. Né? Sim. E é isso aí. Então, assim, às vezes a gente faz muita coisa. E se nós fizermos muita coisa boa até, e se nós não discipularmos, a gente não está fazendo nada. Porque o texto que você citou lá atrás, de Mateus 28, é uma ordem de Jesus, né? É um mandamento, na realidade. Sim. Discipular é um mandamento. Perfeito. Pastor Jorge, compreendendo aqui que estamos em tempos diferentes, né? Jesus fez discípulos numa época, e hoje estamos aí há mais de 2000 anos, falando sobre fazer discípulos. Existe alguma característica que é similar nessas duas épocas, que dá para a gente trazer o método de Cristo para os dias atuais? Ou não existe? Ok. E a gente segue o método de Cristo, mas disposto a encontrar desafios na implementação do método? Muito bom. Muito boa a sua pergunta, viu? Porque a gente pode dizer assim, o método de Jesus, a gente vai na Bíblia, nos Evangelhos, do discipulado, né? De como ele começou esse movimento e sonhou que esse movimento crescesse, é por isso que nós estamos aqui hoje, então significa que valeu a pena o método dele. Então, por assim dizer, o método de Jesus e do discipulado é atemporal, vou colocar entre aspas, né? Porque essa palavra temporal a gente sabe que teologicamente ele pode ter outra, e filosoficamente pode ter outras conotações, mas atemporal. Isto é, o que eu quero dizer com isso é que o método de Jesus, que serviu no passado, também serve hoje. E uma das razões, embora a gente sabe que tem questões hoje sociais, antropológicas, né? Enfim, no contexto social que nós vivemos hoje, é que da cultura de hoje, tal, que vai diferir daquela época. No entanto, o ser humano é o mesmo. Mudou a época, mudaram-se as pessoas, mas o ser humano é o mesmo, né? Então, é o mesmo em que sentido? Os mesmos dramas que se sentiam no passado, hoje as pessoas sentem também, né? Então, nos dias de Cristo, por exemplo, Jesus, por que Jesus chamou aqueles 12 e criou uma comunidade ali? Porque já havia necessidade, e sempre houve, na realidade, desde o começo, desde que existiam pessoas, as pessoas sentem a necessidade de viver em comunidade, de se relacionar e tal. Jesus começou por aí. Então, será que hoje também é importante criar-se uma comunidade? Quando você pensa em discipulado, quando você pensa em igreja também, desenvolver isso? Obviamente, né? Porque ser humano precisa disso. Então, o conceito de viver essa comunidade independe se eu faço parte ou não. Se eu vivo numa cidade de uma capital, onde eu tenho muitas pessoas ao meu redor, bem como se eu vivesse numa área do interior, numa área rural, com poucas pessoas. Então, a necessidade humana de vida em comunidade independe aí de estar ou não em ambientes populosos, né? Sem dúvidas, exatamente. Porque, volto a dizer, né, é o ser humano. O ser humano é um ser gregário, né? O ser humano é um ser que é uma necessidade comum do ser humano, é essa necessidade de pertencer a alguém, pertencer a algo, né, num grupo e etc. Então, se a gente analisa aquela escala de Maslow, famoso Maslow, né? Sim. Então, uma delas é exatamente essa vida em comunidade, a necessidade de pertencer. Sim. Né? E isso é interessante, por quê? Porque a gente vive hoje numa época que é chamada pós-modernidade, né? Hoje já se fala também pós-modernidade também, enfim. Mas que a época é uma das marcas da pós-modernidade, que também era uma marca na época da modernidade, que é o individualismo, né?
E quando você percebe, você olha para a igreja, na realidade, você percebe o seguinte: a igreja é feita de pessoas que vivem em meio à cultura atual. Sim. E, embora a igreja tenha como parâmetro a Bíblia, e a gente entende que a Bíblia deve nos nortear quando você pensa na cultura, né? A igreja tem que agir, a Bíblia, para transformar, atuar em meio à cultura e transformá-la e não ser influenciado negativamente naquilo que é o aspecto negativo da cultura, né? Sim. Como nós sabemos. Agora, mas, então, e aí você estava falando de que mesmo, que eu fui puxando? Pronto, eu falava de duas épocas diferentes com situações aparentemente diferentes, né? Você tinha sujeitos vivendo na época de Cristo. Exato. Só a cidade de Roma que era uma cidade que alcançou o primeiro milhão, né? Exato. Mas, no mais, eram comunidades pequenas, né? E que aparentemente não tinham as necessidades que a gente tem hoje dessa correria maluca, né? Exato. E que precisamos também, ao mesmo tempo, tirar tempo para viver em comunidade. Sim, exatamente. E aí tocávamos numa questão da importância da vida em comunidade, Isso. né? Então, e aí eu falava exatamente dos dias atuais e que nós, como igreja, estamos inseridos na cultura atual. E a igreja ela pode ser afetada e muito pelas questões culturais da época. Exemplo, então, se uma das marcas da sociedade atual é o individualismo, e é gerado por vários fatores, nós sabemos, um deles é o consumismo, né? O individualismo leva ao consumismo, e o consumismo leva ao individualismo também, e tal. Tem um autor, é o Gilles Lipovetsky, você conhece, né? Sim. Nós conhecemos. Ele fala muito sobre isso aí. Quando ele fala da hipermodernidade, que é uma nomenclatura que ele dá para a pós-modernidade, então ele vai falar muito sobre o individualismo, né? É uma das marcas realmente da sociedade. E o discipulado, ele rompe, ele quebra com esse poderíamos chamar de paradigma, assim, ou essa tendência do ser humano, principalmente nos dias atuais, desde a modernidade, se tornar muito individualista. O discipulado quebra isso. Por quê? Porque o discipulado, tem um autor, o pastor Johnny, que é o Cade Phillips, né? Um livro dele que fala sobre discipulado, é interessante. Ele diz assim, o discipulado tem 2 elementos importantíssimos nele. O primeiro é a morte de si mesmo. Então, por que o discipulado ele rompe com a tendência do ser humano, principalmente nos dias atuais, de ser individualista? E isso vai favorecer o isolacionismo. E quando você pensa em igreja também, e já vou tocar nesse ponto daqui a pouco, mas veja, então o discipulado ele rompe com isso aí, porque um elemento do discipulado é a morte de si mesmo. Então, quando eu me torno seguidor de Jesus, primeiro, o meu eu tem que ser crucificado, né? Isso significa que eu passo pela renúncia. E essa é uma das marcas de um verdadeiro discípulo de Jesus, que é a renúncia. Nega-se a si mesmo. Nega-se assim, toma a sua cruz e siga-me, né? Quem não é capaz de renunciar a si mesmo não pode ser meu discípulo, disse Jesus. Aí tem outras marcas que Jesus vai falar, né, nos evangelhos, sobre o verdadeiro discípulo. Um deles também é a humildade, né? Sim. Quem não é humilde não pode... Aliás, quem não é humilde não pode ser discipulável. Você vê no contexto... Judas não foi. Exato. Judas é o modelo clássico, né? Naquele contexto ali. Então, eu só posso discipular quem é humilde. E quem é humilde vai aceitar ser discipulado. E quem não é, enfim. Então, o discipulado, um dos elementos estava falando agora há pouco, é a morte de si mesmo. E o outro elemento é a multiplicação. Então, o indivíduo que morre para si mesmo, no sentido de renunciar o seu eu e estar disposto a seguir a vontade de Cristo e o desejo e a ordem de Cristo, e uma das ordens de Cristo é o quê? De Jesus. Vá e faça discípulos. Ou seja, quando ele diz isso, ele pense no outro. Né? Ame a Deus e ame o outro. Né? Pare de pensar somente em si, pense no outro. Então, o discipulado ele vai na contramão de uma das marcas da sociedade atual, pós-moderna, o que o Lipovetsky chama de hipermodernidade, que o discipulado. No discipulado você morre para você mesmo, para você pensar no outro, para investir em outro. Isso envolve tempo, cuidado espiritual e a intencionalidade de fazer da outra pessoa um pequeno Cristo, usando uma expressão do C.S. Lewis, né, que ele fala, a gente tem que ser pequeno Cristo e fazer de outros pequenos Cristos, né? Entendi. Nós estamos agora no momento pós-pandemia. E na pandemia nós vimos ali o que é viver em isolamento. E, de alguma forma, acho que a gente ainda traz um pouco desse medo
do estar com. Porque naquele período, qualquer pessoa poderia ser uma ameaça. Como você avalia, pastor Jorge, a implementação aí dessa vida em comunidade nesse momento pós-pandêmico, né? Claro, a gente vê que muita gente se sentiu liberta ao concluirmos esse momento, né, de ameaça humana. Mas não é estranho ainda a gente encontrar pessoas que ainda se isolam. E algumas dessas nem retornaram à igreja, né? Rapaz, exatamente, é verdade. Olha, você sabe que a pandemia potencializou muito aí o isolamento, né? Todo mundo viveu um isolamento na pandemia, mas mesmo pós-pandemia, mesmo antes e principalmente pós-pandemia, a gente nota o seguinte, que a igreja, ela lida com uma característica, ou com um perigo. A igreja, assim, me refiro, isso pode fazer sentido para outras igrejas também, mas está falando no contexto adventista, né? Sim. Que é o perigo de, como eu falava agora há pouco, se uma das marcas da atualidade é o individualismo, existe o individualismo na prática religiosa e o isolacionismo na prática religiosa. E quando eu falo que isso é um perigo, é porque, dependendo do jeito que os líderes irão conduzir a igreja, uma condução da liderança para com a igreja pode levar a igreja a produzir apenas membros consumistas de programas, ou então, se o líder souber conduzir a igreja para que a igreja viva o discipulado, para que membros não sejam apenas membros, mas sejam discípulos de Jesus, né? Então, uma das bênçãos que será isso para a igreja é levar a igreja a viver em comunidade discipuladora, já que Jesus criou ele é o nosso modelo, ele criou uma comunidade discipuladora que foram os discípulos, e nós levarmos a igreja a viver em comunidades discipuladoras, aqui chamamos na União Leste Brasileira de pequenos grupos, né? Daí a marca PG My Life, né? Isso vai romper com um perigo que eu estou falando aqui e a tendência da igreja viver mais pautada em programa e em evento. E o que a gente nota às vezes na igreja? 20% das pessoas que estão na igreja, dos líderes, eles se esmeram, suam para fazer as coisas acontecerem, para 80%, por assim dizer, né, cruzarem os braços e irem para o culto no sábado de manhã, assistir uma linda programação, um lindo sermão, uma linda música e depois voltar para casa. O que é isso senão um tipo de isolacionismo religioso, um tipo de, até mesmo de individualismo religioso, de consumismo religioso, né? Sim. Ou seja, veja que uma tendência da atualidade pós-moderna acaba entrando no contexto... Que é o consumo, né? O consumo acaba entrando num contexto... O indivíduo transfere essa característica para a sua prática de religiosidade e de igreja. A adoração, entendeu? Se torna um produto. Se torna um produto. Eu consumo a adoração, que me agrada, depois eu saio e toco a vida como se a adoração fosse apenas restrita a um dia e a um templo, né? Exato. E esse tipo de prática de igreja, que favorece só o consumismo religioso, porque poucos fazem para os outros assistirem, nesse tipo de modelo de igreja não há espaço para uma vida em comunidade real. Tem o autor Bauman, né? O Bauman famoso, né? Modernidade líquida, né? Da modernidade líquida. Então, o Bauman ele fala o seguinte: tem duas características básicas para que uma comunidade, qualquer que seja ela, seja de fato uma comunidade real. A primeira é proximidade e a outra é afeto. Proximidade e afeto. Se uma igreja, os seus membros não têm proximidade e afeto, então não está vivendo uma comunidade real, né? Então eu tenho uma igreja às vezes de 200 membros, por exemplo, 150, 200 membros, 300 membros. Se nessa igreja eu como líder não promovo a vida em comunidade ali, nessa igreja, se eu não tenho um pequeno grupo nessa igreja, por exemplo, eu só vou ter uma igreja que se reúne no sábado de manhã, porque no domingo a frequência cai, na segunda-feira, na quarta, muito mais, né? Então a igreja mesmo está lá no sábado de manhã. E se a igreja ela vai só assistir o programa, na adoração passiva ali e tal, que é a maior parte do tempo, nisso vai resumir a vida da igreja ali. E como essa igreja realmente vai viver uma vida em comunidade. E por que a vida em comunidade? Ela favorece o discipulado.
O pequeno grupo ele vai favorecer o discipulado, porque quanto menos pessoas, mais pastoreio, mais atenção se pode dar, mais atenção personalizada que o líder vai dar para ajudar a desenvolver aquele membro e que ele deixe apenas de ser membro, se torne um discípulo, né? Um discípulo de Jesus, um discípulo discipulador. Perfeito. Que vai fazer discípulos. Então, nesse caso, a afetividade, ela se desenvolve dentro de um contexto onde o indivíduo se sinta seguro para se abrir também, né? Sim. Porque não dá para a gente se aproximar, eu até posso me aproximar no quesito do espaço geográfico de alguém, mas não significa que eu esteja, de fato, próximo dele, emocionalmente falando. Então, ter esse espaço para contar um pouco de si, né, de ser ouvido, de ouvir, vai muito além de uma rápida reunião que se tem em um dia específico na igreja. Exatamente. Até porque, no contexto de igreja, a gente normalmente está ali para ouvir, né, em um momento ou outro discutir ali alguns temas, mas não é um espaço propício para tratar de alguns assuntos, tendo em vista que é uma comunidade com, em alguns casos, algumas centenas de pessoas, e muito provavelmente alguém pode passar como um que está sozinho em meio à multidão. A multidão, exatamente. E esse aí é que está, né? Quantas vezes você vai numa igreja, você entra, sai e não é notado, né? Eu já fui em igreja lá talvez você já passou por isso. E quantas pessoas passam? Chega na igreja ali, às vezes no sábado de manhã, que tem mais gente mesmo, vai 1, 2, 3, 4 vezes e ninguém nota. Então, se na minha igreja, eu como líder, eu promovo relacionamento, eu promovo vida em comunidade, e quando você fala em vida em comunidade, pensando no pequeno grupo, você está pensando numa visão, aqui na União Leste Brasileira, a gente pensa numa visão holística, né? Sim. Uma visão completa. Por que a visão do pequeno grupo é uma visão holística aqui na União Leste Brasileira? Porque o ser humano é holístico, né? E quando você trabalha também o pequeno grupo, que é essa plataforma para que onde o discipulado acontece, o discipulado é mais amplo, mas o pequeno grupo é uma plataforma em que o discipulado vai favorecer o discipulado a acontecer melhor, né? No contexto de um grupo menor. E quando você fala que o pequeno grupo é holístico, você está pensando... a gente pode afunilar isso depois mais, né? Mas só para dizer de passagem, o pequeno grupo é missão, o pequeno grupo é pastoreio, o pequeno grupo é cuidado, o pequeno grupo é relevância, né? Na comunidade ele vive, etc. Só para... Citando isso aqui, já que eu mencionei, né, que o pequeno grupo é holístico. Sim. Pastor, o sacerdócio de todos os crentes. A Bíblia vai falar, né, que nós somos uma nação de sacerdotes, chamados para sermos também como embaixadores do céu. O pastor crê que o pequeno grupo favorece o exercício desse sacerdócio? Ok. E se crê, dê um exemplo para a gente, só para a gente ter uma noção. Né? Perfeito, sim. Com certeza, eu acredito certamente, verdadeiramente, que o pequeno grupo pode ajudar, colaborar, que a igreja ou que os membros ali vivam o que é bíblico e que é o modelo bíblico de todo cristão. Todo cristão ele precisa ser um sacerdote, né? Ministrar na vida de alguém. Por isso a Bíblia fala sacerdote de todos os crentes, né? O apóstolo Pedro, lá no capítulo 2, verso 9, vai falar sobre isso aí. Então, veja, agora, para que o pequeno grupo possa favorecer o sacerdote de todos os crentes, isto é, todos os membros que pertencem àquele pequeno grupo, e se a igreja tem vários pequenos grupos, você já está pensando em toda a igreja, né, que estiver em pequeno grupo, é porque o pequeno grupo ele ajuda a desenvolver dons, por exemplo. Né? Tem gente que às vezes não faz porque ou não tem oportunidade ou não foi treinado para isso, Sim. não aprendeu a fazer, né, não desenvolveu o seu dom. E o contexto do pequeno grupo ali, por ser um ambiente mais informal e menor, no contexto de um lar, as pessoas se sentem mais à vontade. Sim. Né? E o líder, agora aí que está o ponto-chave. Quando é que o pequeno grupo pode favorecer o sacerdócio de todos os crentes? Né? A desenvolver dons para que os membros possam atuar no reino de Deus, fazer as coisas acontecerem. Quando o líder ele tem essa visão, né? Para poder delegar, treinar e agir com intencionalidade para desenvolver essas pessoas que ali estão naquele contexto do pequeno grupo. Né? Sim. Então, falando aqui sobre multiplicação, o pequeno grupo saudável, ele terá aí indivíduos que exercem o seu sacerdócio, né, de acordo com os seus dons também, comunidade, entre outras coisas,
Mas vai chegar um momento que esse pequeno grupo ficará grande, né? Sim. E aí, pastor? O que fazer para que nesse processo de trazer pessoas, de agregar pessoas e multiplicar pessoas, esse grupo não perca a sua efetividade? Ok. Bom, então, o líder, tudo parte do líder, né? O líder precisa ter a visão. Então, quando ele tem um pequeno grupo, ele tem que entender que aquele pequeno grupo precisa crescer. Então, ele já tem o líder associado. Ele tem que ter um líder associado que ele vai treinar essa pessoa visando a multiplicação. E aí, o principal papel do líder é formar um outro líder e ele, juntamente com o associado, vai influenciar e vai motivar e mobilizar os membros para que tragam outros amigos deles, e aí o pequeno grupo vai crescer. Amigo do trabalho, amigo, Sim. colega de faculdade, etc. Do pedal. E do pedal, exatamente. Né? Quem faz parte da vida social e tal, vai trazer para esse pequeno grupo. Quando ele crescer, aí é preciso fazer a divisão aí, dividir o pequeno grupo, e aquele associado vai assumir o outro. Só que depois que ele assumir, o líder que permanece com o pequeno grupo, ele chama uma outra pessoa para ser o seu associado, e o associado vai ter agora é líder, vai ter um outro associado, né? Porque o que pode acontecer num pequeno grupo às vezes, que eu já vi, ele deixa ser pequeno grupo e se torna grande grupo. E aí, porque é tão bom estar ali, né? E aí a gente esquece da missão. Da missão, exatamente. Né? E do foco do pequeno grupo. Principal, né? Que é ganhar pessoas para o reino de Deus, para Cristo e etc. E, então, aí pode virar uma koinonite, como alguns chamam, né? A palavra grega, koinonia e tal, tem que ver com comunhão, enfim. Aí fica só ali. Porque tem pequeno grupo que é tão bom, é muito bom, mas eles só debatem um bom assunto, que isso já é bom, porque Sim. ajuda a desenvolver, é edificação e tal. Eles comem juntos, e isso é bíblico. É um pilar também, né? Lógico. Jesus comia sempre com as pessoas, né? Estava sempre ao redor de uma mesa, porque partilhar a refeição é partilhar a vida, né? É um ato de intimidade, de certa forma. Exato, de aproximação e criar vínculos, né? E todos estão nivelados na mesa ali. É isso que Jesus fazia. Então, isso é importante no pequeno grupo? Mas não é só isso. Então, às vezes é tão bom o pequeno grupo, e aí agora a gente já não é mais um pequeno grupo, a gente é um grande grupo. Só que é preciso pensar nós precisamos multiplicar isso. Não pode ficar um grande grupo o tempo todo, a vida inteira, sem multiplicar, né? É por isso que existe a intencionalidade. O líder prepara o associado, quando o grupo cresce, ele divide aquele grupo e assim por diante, né? É daí que vai a multiplicação. Então, pelo que eu percebi, pastor, o pequeno grupo é uma base onde eu tenho o exercício com mais facilidade do sacerdócio, porque é informal, eu posso ser encontrado para ser liderado com mais facilidade. Tá? Ele também é um ambiente que, pela informalidade, é uma antessala da igreja, eu diria, né? Você consegue trazer os amigos para o lar. O lar sempre foi um ambiente para acolher amigos. Mas, por outro lado, a gente vê também a formação de liderança, né? Exato. Porque, como o pastor mencionou, esse líder tem um associado e que vai aprendendo com ele. Exato. Então, a gente tem pessoas se desenvolvendo como seguidores de Cristo. Por outro lado, outras pessoas se desenvolvendo como líderes, né? Para continuar liderando outras pessoas. Então, Exato. a gente vê isso como algo assim muito interessante. Né? Com certeza. E, assim, nem todo mundo que pertence a um pequeno grupo será um líder, a gente sabe disso, né? Porque nem todo mundo vai ser um líder, mas todos devem ser um discípulo, para discipular pessoas. Né? Mas terão aqueles que serão líderes. Então, aí o principal papel do líder do pequeno grupo é formar um outro líder, que vai formar um outro líder. Porque se um dia, numa hipótese, você cria um líder cria um pequeno grupo. Se o pequeno grupo ele acaba porque alguém viajou, porque alguns desanimaram, pode acontecer isso e tal, se acontecer isso aí, né, etc. Não tem problema. Por quê? Porque um líder ele é capaz de criar um outro pequeno grupo. Porque líder influencia, líder arrasta, né? E aí é por isso que o principal a gente foca muito na liderança, né? Quem será o líder? Sim. Se o líder tem qualidade, ele faz acontecer, né? Perfeito. Agora os outros membros que não serão líderes, mas eles serão discípulos para discipular pessoas. Discipular outras pessoas. Eu posso montar um pequeno grupo a partir de um esporte que eu pratico, de um hobby. Imagine, vamos imaginar que eu goste de pedal ou de pegar um pezinho. Academia. Pronto. É possível usar esse meio que eu frequento para agregar pessoas, né,
numa casa e tal, e a partir daí montar um pequeno grupo com amigos. Pronto. Muito bom. Aí você está falando num aspecto do pequeno grupo, que é o ministério do pequeno grupo, né? Então, o pequeno grupo que já existe, ele pode ter e deve ter, pode não, ele deve ter o seu ministério. Quando a gente fala em ministério, a gente está pensando naquilo que será a ponte para alcançar pessoas, né, atrair pessoas que facilmente não iriam logo numa igreja, sim, por exemplo, né? E não se interessaria logo num tema assim bíblico, sim, sim, mas vai se estreitar os laços, e aí a gente já chama isso de ministério no pequeno grupo, certo? Mas eu vou criar um pequeno grupo ainda. Aí a sua pergunta, né? Eu posso aproveitar já um grupo de amigos do pedal, por exemplo, etc. Com certeza, né? Porque já existe afinidade ali, já existe vínculo, já existe uma comunidade ali. Está se criando uma comunidade, né? Aí você pode transformar isso num pequeno grupo, com certeza, né? E quando você já tem um pequeno grupo, aí você precisa ter, nesse pequeno grupo, um ministério que é aquele que vai fazer com que o seu pequeno grupo seja relevante para outras pessoas lá fora, né? Sim. E atrair essas pessoas para Cristo. Excelente. Eu posso citar vários exemplos aqui de ministérios. Não sei se você quer que eu cite aí alguns exemplos? Sim, pelo menos 2. Tá bom, tá bom. Então, veja, já para citar o Ministério do Pequeno Grupo, por que a gente fala Ministério do Pequeno Grupo? Porque o pequeno grupo, a visão de pequeno grupo, ela tem que ser, como falamos no início, ampla, holística e completa. Então, no pequeno grupo você tem comunidade, pastoreio, cuidado, discipulado, missão, né? E nesse contexto da missão, aí é que entra o ministério que o pequeno grupo tem que ter. Por exemplo, eu tive uma igreja que tinha alguns pequenos grupos ali, vários pequenos grupos, e dentre estes pequenos grupos tinha uma pessoa lá que ela sabia inglês fluente. Aí eu disse para ela assim, por que você não aproveita e faz do teu talento, da tua habilidade, desse teu dom aí para idioma, e você não aproveita isso para ser uma bênção para outras pessoas, para discipular pessoas, né, com foco na missão. Ela não tinha pensado nisso. E aí, tá bom, aceita o desafio. Como é que é? Falei, você já tem o seu pequeno grupo, então você vai, em outro dia, horário, você cria uma classe, pode ser uma classe bíblica ali, e aí você vai estudar a Bíblia em inglês, e vai convidar, e os membros do seu pequeno grupo irão convidar pessoas para que possam trazer os seus amigos, né, e vai trazer o colega de trabalho, da faculdade, etc., e juntos vão treinar o inglês de graça. Conversação ali. Isso. Meu amigo, isso aí deu certíssimo. O primeiro a se batizar posteriormente, foi um engenheiro, por exemplo. Depois a esposa dele estava ali junto e tal, e outros também que se batizaram. Para citar um exemplo aqui, né? Ou seja, portanto, o ministério é essa ponte para atrair pessoas. Depois pode vir um estudo bíblico, né? Atrair pessoas assim para o convívio ali, né? Isso. E depois a Cristo para o estudo bíblico e etc. Outro exemplo, tinha um outro pequeno grupo que o ministério deles era com casais. Olha só, ajudar casais. Então eles promoviam encontros de casais, chá entre casais, com palestras, etc. Porque o tema família é um tema muito especial, né? E quem é que não precisa, né? As famílias que não precisam. É só para citar aí que você falou. Cita 2 exemplos aí, tá aí, né? Pronto. E o seu pequeno grupo, qual é o ministério dele? Nós falamos aqui de 2 exemplos, mas você poderia aí pensar em outras coisas mais. Normalmente, esse ministério está muito ligado com a necessidade, né, da comunidade. Porque oferecer aquilo que o povo não precisa é como chover no molhado. Pastor Jorge, um pequeno grupo pode iniciar o processo de um plantio de uma nova igreja? Imaginemos que numa cidade haja um lugar com desafios tanto no quesito de localização, tá? Eu preciso de um terreno para poder comprar, e os grandes centros, dificilmente você encontra um lote à disposição. Às vezes o desafio está voltado para o lado do vou alugar, mas o valor do aluguel é altíssimo. Onde é que entra o pequeno grupo como uma estratégia também de multiplicar o reino, de avançar em lugares com esses desafios que nós mencionamos aqui? Muito bom. Veja, se o pequeno grupo ele é um pequeno grupo cujo líder é um líder de visão, né, de expansão, e o pequeno grupo, portanto, ele é bem conduzido assim com intencionalidade mesmo, em missão mesmo,
e essa vontade de ganhar pessoas para Cristo e tal. Então, aí estão elementos de um pequeno grupo que favorecem realmente o plantio de uma igreja. E, na realidade, onde existe um pequeno grupo, seja num lugar mais simples do ponto de vista socioeconômico, Sim. ou num lugar mais desafiador, né? Independente, onde existe um pequeno grupo, já existe potencialmente uma igreja ali. Na realidade, a igreja ela já chegou ali, porque a igreja é gente, né? Sim. São pessoas. Então, ali já está a igreja. Então, e se eles têm agora, evidentemente, aí depois vem outros amparos aí, né? O pastor vai amparar isso aí, vai se ampliar e etc. Porque você vai começar uma igreja, você pensa na liderança, você pensa no grupo base, que é o núcleo que vai se plantar aquela igreja, e por que não esse pequeno grupo já ser o núcleo, já ser o grupo base para isso, né? O pastor Jorge, um tempo atrás, contou para a gente uma experiência para mim foi até inusitada, né? De estabelecer uma igreja, não sei se foi um shopping, usando também essa mesma estratégia, né? Um grupo pequeno de pessoas que tinham uma influência naquela região. Partilha para a gente, pastor, um pouco dessa experiência. A gente já está caminhando para o encerramento do nosso podcast e eu não poderia deixar de lhe dar essa oportunidade também de trazer para a gente essa sua vivência aí. Show de bola. Então, rapaz, falar de plantio de igreja, falou de pequeno grupo, discipulado, plantio de igreja, pulsa mais forte, né? Coração. Então, realmente, a gente tem alguns exemplos, né, de plantio de igreja, então, e uma delas foi num hotel, né? No hotel? Num hotel. Então, assim, tem o bairro ali, vamos plantar a igreja. E aí? Pastor Jorge, para um pouquinho. Pois não. Amigo, você já pensou em plantar uma igreja em um hotel? Então, segure aí. É surpreendente. Sim, pastor, como foi? Pois é, então. E aí, vamos plantar uma igreja. Na realidade, uma igreja foi plantada, né? Todo um projeto de plantio de igreja num lugar assim, num bairro desafiador, né? Do ponto de vista socioeconômico e tal. E a igreja estava solidificada. 2 anos depois dessa igreja, agora a gente precisa plantar uma outra. E quem vai sair daqui? Quem serão as pessoas, né? Que serão o núcleo para se plantar essa outra igreja? Então, nós já tínhamos um pequeno grupo para isso ali. Agregamos novas pessoas, formamos um grupo base. Qual é o bairro? Bom, o bairro nós sabemos que é aquele bairro, X bairro. Tá, mas vamos então agora ao seguinte, a igreja já começou, porque nós já temos o pequeno grupo, nós já vamos abrir classe bíblica e etc. E vamos seguir um passo a passo aí de preparação até que a gente vá começar os cultos, né, que é apenas um elemento. E então, e agora? Bom, a igreja já começou na realidade. Já decidimos, já temos esse grupo aqui que foi crescendo, ele vai crescer mais ainda. E agora? E o local onde os cultos acontecerão? Aí fomos procurar no bairro, na ocasião, e aí era difícil, não tinha lugar para alugar e tal, muito caro também, o que a gente achou. E aí vimos o hotel. Falou, opa, por que não aqui no hotel? Né? E tá aí. Aí surgiu a igreja, então, do Blue Tree Hotel, né, na capital, na Teresina. Então, essa igreja, ela acontece durante a semana, tem classe bíblica funcionando, pequeno grupo, mas no sábado, pela manhã, aí sim, lá nas instalações do hotel, feito um contrato bonitinho, né, acontece lá a programação e tem o dia inteiro ali disponível para que a igreja faça várias coisas ali, né? Várias coisas, em termos de programação. Mas a igreja acontece na semana e durante a semana, ou melhor, no final de semana, especificamente no sábado, lá nesse hotel. Aqui é apenas uma síntese, né? Uhum. Ou seja, nos templos, nas casas e nas ruas. É isso aí, porque a igreja só é igreja completa quando ela é real. No templo, ela celebra, adora a Deus no templo. Ela é relevante nas ruas, cumpre a missão, e ela se edifica e se relaciona nas casas. E é exatamente esse tipo de igreja que a gente vê ali no livro de Atos. Você abre lá em Atos capítulo 2, você vai ver uma igreja que realmente existia no templo, nas casas e nas ruas, né? Perfeito. Pastor Jorge, esse foi um momento apenas introdutório, a gente terá outros momentos também para poder falar de maneira bem específica de plantio de igreja e de outras abordagens. Quero agradecê-lo aí por ter aceito, né, o convite de estar aqui com a gente, fez a sua viagem aí, chegou a tempo da gente gravar.
E, pastor, deixe uma mensagem para o nosso público, que é um público que também ama a vida em comunidade e que, de repente, queira desenvolver isso com um pouco mais de eficiência na igreja local. E, quem sabe, haja alguém aí querendo plantar uma nova igreja a partir de um pequeno grupo. Muito bom, excelente. Então, bom, o que eu posso dizer para você, você que tem paixão pela missão, né? Você que tem paixão pelo discipulado e você que quer viver o sonho de Deus para uma igreja. Qual é o sonho, a igreja do sonho de Deus? É aquela igreja, uma igreja humanizada, uma igreja bíblica, obviamente, mas quando eu falo igreja humanizada, uma igreja que entende que a igreja é feita de pessoas, pessoas que cuidam de pessoas, pessoas que queiram atrair pessoas para Cristo e que fazem de tudo para que isso aconteça, né? Então, você sonha com levar a sua igreja a viver em comunidade, viver em PG, em pequenos grupos, você simplesmente está... Se você fizer isso, você vai estar reproduzindo aquilo que Jesus fez. Ele começou com um pequeno grupo e instruiu outros que fizessem isso. E você e eu existimos hoje como igreja porque um dia ele fez isso lá atrás, né? É isso aí. Então, siga firme. Pronto, ok. Uma vez mais agradeço aí. E a gente está muito feliz, pastor, com essa visão da União Leste Brasileira, da gente desenvolver esse aspecto que é 100% cristocêntrico, que é viver em comunidade. Cristo viveu isso e nos deixou esse legado e esse exemplo. E nós devemos, de fato, experimentar isso e levar para outras pessoas também que elas se apaixonam quando conhecem a essência do PG. Que Deus abençoe sua vida e seu ministério. Amém. Obrigado, eu que agradeço, viu? Foi show de bola. Perfeito. Quanto a você, fico feliz porque nós vamos nos encontrar agora mais vezes durante esse ano e que Deus te abençoe e te guarde. Nós vamos nos encontrar na próxima quinta-feira, ok? Nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Um forte abraço. Tchau.